Eu entrei aqui, eu quero atender meus clientes bem. Esse é o espírito do Hora 1, todos os dias de manhã. Por isso que a gente, apesar das notícias necessárias, às vezes duras, quer sempre que você tenha um bom dia. E o Hora 1 fica por aqui. Pois é, mas você já sabe, no Globoplay dá para rever todas as nossas reportagens. Assista agora as notícias do seu estado. Bom dia para você, a gente volta a se ver, o horário você já sabe, a partir das 4 horas da manhã. Muito bom dia, boa semana. Então leve esse espírito com você, o espírito de ter um bom dia, de ter uma boa semana. Espalhe para quem você encontrar ao longo do seu dia. Faça o dia das outras pessoas melhor e o seu também será melhor. E tenha um dia iluminado! Opa, bom dia Ceará! Segura aqui na minha mão, ó, vamos juntos começar essa semana, 14 de agosto, segunda-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pega a sua xícara de café e bora para essa maratona de informação. São 2h30 de jornal e eu conto com a sua companhia. Por isso está só começando o nosso Bom Dia Ceará e vamos mostrar um pouquinho aí do tempo para você. Ó, como tá do alto. Aqui é a capital cearense. Você está vendo algumas nuvens. Durante a madrugada não teve aquela chuvinha de costume passageira. Estava bem sossegado, mas dá para perceber uma certa neblina aqui em Fortaleza. Como é que você acordou aí de casa? Sentindo mais um friozinho? Aproveitando um calor? O que você está sentindo aqui no nosso estado do Ceará? Claro que a gente destaca para você o tempo, o trânsito, muita coisa no nosso comecinho de jornal. Tem também informação não só de Fortaleza, mas também de outros pontos do interior do estado. Vamos cortar para Sobral e você consegue também observar. Já tem uma certa movimentação de veículos por ali, mas tudo muito sossegado, nada de engarrafamento. O tempo também não está com aquele sol forte nessa segunda-feira, o sol parece estar preguiçoso nessa semana. Está só começando segunda-feira e a gente mostra também a região do Cariri, do Alto, essa bela imagem para você, mostrando o Juazeiro do Norte. A gente mexe até um pouquinho na câmera para que você possa também se localizar, perceber onde a gente está aqui no nosso estado. E tá aí o sol dando as caras, tímido ainda nessa região, mas claro que a gente mostra para você ao longo do nosso jornal como é que vai se desenvolver essa manhã durante o nosso Bom Dia Ceará. A gente já começa o nosso jornal trazendo os destaques com os nossos repórteres e agora eu pergunto para você, imagina só um Castelão lotado, na sua capacidade máxima mesmo. A fila de espera da perícia médica do INSS é bem maior do que isso, viu? Aqui no nosso estado, são 85 mil cearenses. Quanto tempo que uma pessoa espera para receber algum tipo de atendimento? Passar aí pela perícia? Quem vai contar para a gente é o Arnaldo Araújo. Arnaldo, um número impressionante, né, meu amigo? Bom dia para você. Com certeza, viu, Alisson? Bom dia a você, um ótimo dia e semana também para todos, né? É um número que impressiona, mais de 85 mil pessoas só no Ceará, tá? Esse é o dado mais recente que a nossa redação teve acesso. E aí esse levantamento é justamente do Ministério da Previdência, quem administra, é responsável também pelo INSS. Nós estamos em uma das agências que ficam aqui na nossa capital, a agência do bairro Edson Queiroz, e para falar justamente sobre esse problema. O tempo médio de espera é de 6 meses. E claro, a gente fala tempo médio porque algumas pessoas conseguem essa perícia, esse atendimento mais cedo, algumas demoram mais do que 6 meses e é por isso que a gente faz esse levantamento médio. Para você ter ideia, Alisson, eu falei aqui do dado do Ceará, né? Mais de 85 mil pessoas. Em julho,
Eu fiz uma reportagem também sobre esse aspecto, sobre esse assunto, e aí em todo o país o número passava de 1 milhão de pessoas, ou seja, um número muito grande que é um problema não só aqui do Ceará, mas também de outros estados aqui do nosso país. Uma problemática porque as pessoas precisam para logo, quando vão dar entrada em algum tipo de benefício para o INSS, eles estão precisando com urgência. Muitas pessoas podem sofrer um acidente, pode ser outro tipo de vulnerabilidade, então eles precisam realmente desse tipo de atendimento e aí por isso que é preciso essa celeridade. Alguns mutirões, inclusive, estão sendo realizados aqui no nosso país. Há cerca de 2 semanas, 15 dias, houve um mutirão aqui no Ceará também, foi o segundo mutirão justamente para tentar agilizar essa fila e aí que as pessoas passem menos tempo esperando por uma perícia ou por outro procedimento, como uma avaliação social também, que é outro tipo de atendimento que acaba demorando por conta da alta demanda do INSS. E aí, além dos fatores que a gente traz aqui, a gente pode falar problemas no sistema do DataPrev, então isso ocasiona também algum tipo de problema que paralisa esse atendimento, mas outro problema também para essa fila ser grande é por conta das pessoas que marcam, que agendam e não comparecem. Então, de um lado tem esse problema do sistema, que no caso um problema mesmo do INSS, mas do outro lado também tem essas pessoas que não comparecem, segundo o INSS informou, e claro que isso vai impactar porque está tirando a vaga de outra pessoa que está precisando, que marcou, de repente está disponível para comparecer. E aí, como não foi agendado porque outra pessoa já tinha sido agendada, acaba perdendo, acaba não tendo, na verdade, esse atendimento. É um assunto importante que impacta muitas pessoas aqui no nosso estado, também em todo o país. E daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre esse assunto, conversando com o especialista para tentar também ter outras ações, tentar ver alternativas para que a gente possa agilizar esse tipo de problema aqui no nosso país. Então, daqui a pouco a gente volta trazendo mais detalhes, tá, Alisson? E tem tanta gente precisando, né, Arnaldo? Aposto que vai estar todo mundo aí de olho nessa sua entrada ao vivo para pegar todas as informações. Obrigado, meu amigo. Até já. A gente mostra aqui no Bom Dia Ceará que em Fortaleza, no bairro Damas, uma criança morreu atingida por uma coluna dentro de casa. A menina de 10 anos estava deitada numa rede quando a estrutura onde ela estava presa acabou caindo. 3 crianças brincavam dentro da casa na hora do acidente. Os pais tinham saído para comprar o almoço e a avó estava em casa. Ela ainda tentou reanimar a menina com os primeiros socorros, mas ela já tinha morrido. Ela disse que a estrutura da casa é bem antiga, com mais de 60 anos. Daqui a pouco a gente vai contar todo esse caso. Triste, né? A gente já deixa aqui a nossa solidariedade aí por conta dessa fatalidade. 6h06, amanhã é feriado em Fortaleza, é dia de Nossa Senhora da Assunção e a data muda o funcionamento de alguns serviços, né? O nosso portal de notícias, o G1 Ceará, preparou uma reportagem mostrando aí o que abre, o que fecha, aquela reportagem de praxe que a gente sempre mostra por aqui para você se localizar. Tá aí, ó, completinho o Arthur mostrando para você e o endereço do G1 Ceará tá aparecendo na sua tela também, bem direitinho, g1.com.br/ce, junto com o QR Code para você ir direto para essa matéria e se orientar amanhã durante esse feriadão. A gente fala também de trânsito e olha só como está começando aqui em Fortaleza, Avenida Raul Barbosa, sol forte, a imagem até bonita, viu? A gente consegue ver ali os prédios, ver que o trânsito está começando a ficar mais intenso, mas a paisagem está bonita aí nesse comecinho de segunda-feira, claro que a gente vai continuar acompanhando. A gente traz para você também a situação da Avenida Aguanambi, aí na sua tela, trânsito começando a ficar mais intenso também, mas por enquanto está tranquilo, sem engarrafamento sendo registrado, não caiu aquela água em Fortaleza, não choveu, então a pista está sequinha, vamos só com um pouquinho mais de paciência. Outro ponto que a gente mostra agora é a Avenida Washington Soares na sua tela, alguns carros parados por conta do sinal, mas nada também de engarrafamento. A gente, claro, vai continuar acompanhando, trazendo para você, nosso telespectador, do Bom Dia Ceará, para você ficar bem informado. A gente segue falando de trânsito aqui no nosso jornal para falar que tem mudança no bairro José Walter, aqui em Fortaleza. Uma delas é a readequação da velocidade máxima permitida lá na região. E quem vai contar para a gente, quem vai falar sobre esse assunto é a Tatiana Alencar, já está aparecendo no nosso telão aqui. Tati, você fala do local, né? Já estou percebendo aí atrás de você a mudança. 50 quilômetros agora, é? Bom dia para você.
Exatamente, meu amigo. Bom dia para você e para todos que nos acompanham neste começo de semana aqui no Bom Dia Ceará. Que seja uma excelente semana para todos nós. Isso, Alisson. Eu estou aqui na Avenida I, uma das avenidas que vai passar por essa readequação. Tanto a I quanto a H também estão passando já, na verdade, por essa readequação de velocidade máxima de 60 para 50 km por hora. A gente já pode identificar, como você disse, a sinalização, não só na placa, mas também ali, ó, já na via, bem sinalizado, ali bem escuro, para todo mundo já enxergar essa nova readequação. Os motoristas vão ter, inclusive, 3 meses para se adaptar a isso, né? Não vai ser do nada, então tem 3 meses aí para conseguir se adaptar. E trazendo um balanço bem rápido, viu, Alisson? Entre janeiro de 2019 e março deste ano, esse trecho compreendido aí entre a Avenida H e a Avenida I registrou 257 acidentes, 18 atropelamentos e 4 mortes. E aí, com essa medida, o que a MC quer? Que é justamente reduzir o número de mortes, o número de acidentes com lesões e por isso, né, já está, segundo o estudo foi confirmado pela AMC, também pela Organização Mundial da Saúde, dizendo que essa readequação realmente tem resultados positivos, como por exemplo, 68%, a redução de 68% na média de acidentes com mortes, né, nas avenidas que já passaram por essa readequação de 60 para 50 km por hora. Ainda segundo esse estudo da AMC, o número de acidentes com vítimas lesionadas caiu para cerca de 17% e os atropelamentos diminuíram quase 30%. Aí você pode estar se perguntando aí em casa, bom, eu não vou chegar no meu trajeto atrasado, né, com essa redução de 60 para 50 km por hora, não vou chegar no meu destino com atraso? O atraso, na verdade, há apenas 6 segundos no tempo médio aí de viagem, de redução para cada viagem. Então, é o seguinte, com essa readequação, apenas aumenta 6 segundos esse tempo que você vai deslocar, né, de deslocamento. Ou seja, realmente muito irrisório se a gente for pensar na segurança das pessoas, né, na segurança que essa readequação pode trazer para as nossas vias, para o nosso trânsito. E além disso, gente, aqui nessa avenida, também na Avenida H, vão ter outras mudanças, como a renovação da sinalização em vertical em 40 cruzamentos, a revitalização da pintura de 10 lombadas, implantação de semáforo e os ciclistas também vão ter mudanças para eles por aqui, viu? Vão receber uma ciclofaixa de quase 3 quilômetros aí de extensão. Mas eu volto a falar sobre isso com um especialista da MC para contar melhor com mais detalhes como vão ser essas mudanças aqui nas avenidas. Volto com você, Alisson. Tá certo, Tati. Mais uma avenida, né? Mais um trecho aqui de Fortaleza que está passando para 50 quilômetros. A gente sabe, algumas pessoas entortam a cara, não gostam desse tipo de decisão, mas aí a Autarquia Municipal de Trânsito e outros órgãos justificam que essa mudança pode fazer a diferença, por exemplo, na hora de um acidente. Vamos continuar acompanhando esses resultados, vamos ver nessas mudanças aqui na capital. Muito obrigado, Tati. O governo federal reduziu as taxas de juros para empréstimo consignado, mas é importante ficar em alerta para não cair em golpes, viu? E também no endividamento. O Davi César, que vai falar sobre esse assunto, já vai trazer algumas orientações para a gente nesse comecinho de jornal. Muito bom dia, Davi. Bom dia, Alisson, a você e a todo mundo que nos acompanha ao vivo. Como você disse, Alisson, realmente houve uma baixa de juros quando a gente fala de empréstimos consignados. Esses juros estavam acima da casa dos 2%, se a gente pega o ano passado. Nesse ano, essa taxa está em 1,9%, taxa definida pelo governo federal, né? Quando a gente pensa por esse lado da taxa, pode parecer mais atrativo pegar esse tipo de empréstimo e a competição no mercado financeiro é muito grande, muitos bancos e financeiras oferecendo esse tipo de crédito consignado no qual o acesso também é mais fácil, já que o desconto é na própria folha salarial. Para a grande maioria dos casos, já que o principal público-alvo é de pensionistas e aposentados do INSS, esse desconto vai no próprio benefício do INSS. No entanto, nem tudo é um mar de rosas e as pessoas que vão atrás desse tipo de empréstimo devem ficar monitorando a situação, inclusive pessoas que também não vão atrás. Recentemente houve caso de bancos que tiveram que retornar algum tipo de crédito para beneficiários do INSS porque autorizaram esse crédito sem a autorização da pessoa, né, da pessoa que é portadora da conta. Então tem que ficar ligado, inclusive monitorando todas as atividades da sua conta para ver se está tudo certinho. Mas a gente fala também aqui em relação
a golpes. Diversos esquemas criminosos estão por aí em todo o Brasil aplicando o famoso e clássico golpe do consignado, que a gente sempre noticia aqui no Bom Dia Ceará. O modo de operação geralmente é o mesmo no caso desses criminosos. Eles ligam ou então passam mensagem via WhatsApp, até via e-mail ou correspondência, se passando por profissionais da área financeira, do mercado financeiro, dizendo que são representantes de bancos e oferecendo taxas muito atrativas, empréstimos muito atrativos para essas pessoas. Mas, na verdade, tudo não passa de um golpe, então tem que ficar muito atento em relação a isso. A gente recentemente noticiou esse caso aqui no Bom Dia Ceará. Na quinta-feira passada, as polícias civis do estado do Rio Grande do Sul e também aqui do Ceará fizeram uma operação coordenada conjunta que acabou prendendo 10 criminosos nos estados do Rio Grande do Sul e em Goiás, de golpes que se davam em vários estados do Brasil, inclusive aqui no Ceará. E o que motivou toda essa investigação foi uma denúncia de uma servidora pública do Cariri que foi alvo desse golpe. De acordo com a Polícia Civil, essas pessoas tinham acesso a informações privilegiadas. Quase sempre eram servidoras públicas e com algum tipo de dívida. Mais tarde a gente volta no Bom Dia Ceará, conversa com um especialista no assunto para alertar você em relação a esse tipo de golpe e também para dizer outros detalhes, quando vale a pena ou não fazer esse tipo de empréstimo. Viu, Alisson? Volto com você. Pois é, amiga, a gente sabe, né, quando o empréstimo está ali com aquele valor muito alto das parcelas, a pessoa acaba se endividando ainda mais, vira aquela bola de neve, então tem que entender sobre essas taxas, se orientar direitinho para também não cair em nenhum tipo de golpe, né? Até já, Davi, valeu! Vamos mostrar um pouquinho do trânsito no bairro Benfica, Avenida Carapinima, mas que trânsito, né, Alisson? Porque aí tá bem tranquilo, os carros estão chegando agora pertinho da nossa câmera, mas dá para perceber que não tem engarrafamento, não tem aquela fila, a gente vai continuar de olho. Outro ponto que a gente mostra é para quem está interessado em ir para o centro da cidade. Tem aí a Avenida Heráclito Graça, nesse sentido o trânsito está seguindo, fluindo normalmente, sem nenhum tipo de complicação e o sol está dando as caras daquele jeito, forte. E quem também está dando as caras aqui no nosso estúdio, ainda na redação, mas do telão agora é o Caio Ricarte, porque ele está assim igual o sol, querendo aparecer, forte, né? Valendo. Caio, bom dia. Eu ia falar um negócio, mas eu vou ficar calado. Melhor. É melhor, né? Tá só começando a semana, amigo. Não é um perigo falar logo na segunda-feira. Ei, Alisson, bom dia pra você, viu? Bom dia, amigo. Boa e os times cearenses, hein? Rapaz, não foram tão bons assim, não. Teve resultado positivo, negativo. Rapaz, vamos começar falando pelo que foi bom? Porque Bora. O Fortaleza, olha, entrou em campo para enfrentar o Santos, vindo de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Ou seja, tinha a obrigação, né, de fazer o dever de casa, de reagir, né, de tentar a reabilitação, de se reabilitar dentro do Campeonato Brasileiro. E deu muito certo, tá? Porque o Fortaleza venceu e venceu bem por goleada. Olha aí, foi uma alegria só ontem à noite na Arena Castelão. Teve gol do Machuca, teve Vojvoda comemorando, teve gol contra, teve gol do Bruno Pacheco, do Caio Alexandre, enfim, foi 4-0 para cima do Santos. O Leão engoliu o peixe. Então, teve o almoço do Dia dos Pais, o Leão ontem teve o jantar e foi peixe. Foi peixe de todo jeito, a milanesa, cozido, frito, assado na brasa, porque foram 4 gols. Foi um gol para cada derrota que o time teve recentemente na Série A do Campeonato Brasileiro. Um excelente resultado, né? Para voltar a pontuar, saiu dos 23 pontos, chegou aos 26 pontos e o Fortaleza teve uma semana aí muito especial, né? Com classificação na Sul-Americana e o fim de semana agora voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. Quem não conseguiu um resultado positivo pela Série B foi o Ceará. E aí aquela história de acesso, o sonho pelo acesso começa a complicar, né? Porque o time não consegue ter uma sequência de bons resultados. Por exemplo, 3 vitórias, 4 vitórias para encostar no G4, quem sabe entrar no G4. A diferença aumentou para esse G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Ceará acabou perdendo para a equipe do Vitória fora de casa pelo placar de 1-0, um resultado ruim. A atuação do time não foi ruim, não foi das piores, né? Chegou
a criar chances, criar oportunidades, mas parou no goleiro adversário. Teve futebol também pela Série D, com derrota e com empate. Ferroviário empatou, o Atlético Cearense perdeu. Daqui a pouquinho a gente traz também os detalhes da Série D do Campeonato Brasileiro, que está nessa fase de mata-mata, nessa fase decisiva. Tá, Alisson? Por enquanto é isso. E lembrando que hoje tem o Lobo da Vila em campo. Daqui a pouquinho a gente fala também do jogo importante da equipe do Floresta pela 3ª divisão do futebol brasileiro. Tá certo, viu, Caio? Muita coisa para você trazer informação aqui do nosso estúdio. Pode vir, pode chegar. Valeu, amigo. Até já. Vamos para o destaque do Diário do Nordeste, saber o que está chamando a atenção nessa segunda-feira na capa deles. Está aqui, ó, falando sobre a inflação dos combustíveis em alta na capital. Mais uma vez falando aí dessa alta nos preços da gasolina pelo Nordeste, não só em Fortaleza, mas também em alguns outros pontos. Fala sobre negócios, sobre o futuro do terminal marítimo de passageiros do Porto do Mucuripe. E tem também a comemoração da Mônica, que completa 60 anos, fez parte da história de muita gente que aprendeu a ler, que seguiu com todas essas histórias que foram contadas pelo Maurício de Souza. Você também pode acompanhar tudo do Diário do Nordeste no site deles, está aparecendo aí na sua tela, você pode conferir. A gente segue agora mostrando um pouquinho do trânsito. Aí sim tem trânsito na Avenida Pontes Vieira, nesse sentido de quem está indo para a Avenida 3 de Maio. Olha só, uma das faixas aí está bastante movimentada. A outra, a gente lembra, né? Uma intervenção estava acontecendo por lá. Ao que me parece, continua, porque os carros estão ali só passando em uma dessas faixas. E aí a movimentação fica sim mais intensa, como de costume. Olha que apenas 6h20 da manhã, são nem 7 horas ainda e o trânsito já está desse jeito. Então, paciência para você que for passar aí pela Avenida Pontes Vieira. Outro ponto que a gente vai mostrar agora é a Avenida Oliveira Paiva, com alguns carros parados, ônibus parados também por conta do sinal, mas o fluxo está tranquilo ainda por aí. A gente vai continuar atualizando você aqui no Bom Dia Ceará. E o nosso jornal traz o depoimento do Regilânio da Silva Inácio, o homem que sofreu aquele acidente numa academia na região do Cariri. Ele já está em casa e a Patrícia Silva conversou aí com familiares, vai trazer algumas informações junto com a equipe lá da região do Cariri. Por isso que já está dividindo tela com ela aqui também, Matheus Ferreira, lá da região de Sobral, região norte. Mas a gente vai começar com a Patrícia com essa boa notícia, que o homem está em casa e o sorriso não sai do rosto dele, né, Patrícia? Assim como o seu. Muito bom dia, minha amiga. Com certeza, meu amigo, uma ótima notícia para a gente começar bem a semana, né, Alisson? Bom dia para você, uma ótima segunda-feira para quem está com a gente também aqui no Bom Dia Ceará. Isso mesmo, Regilânio da Silva Inácio, depois de 6 dias de internação, teve alta do hospital onde ele estava internado no município de Barbalha. Inclusive, Alisson, ele já pôde passar o Dia dos Pais com os 3 filhos que ele tem. Então, um momento de muita alegria, de muita emoção para toda a família, mas principalmente para os 3 pequenos que aguardavam ansiosos o retorno do pai para casa. Ele mora aqui no município de Juazeiro do Norte. A gente, inclusive, já tinha falado aqui no Bom Dia Ceará da expectativa que estava para a saída do Regilânio, que os familiares estavam, inclusive, preparando toda uma comemoração, toda uma acolhida para esse retorno. E essa comemoração, Alisson, superou as expectativas. A gente tem imagens, inclusive, do momento lá no hospital, quando os familiares estiveram ali nessa acolhida, com vários cartazes, com flores. Muitos deles se emocionaram e o motivo não era outro, né, Alisson? O Regilânio, de acordo com informações repassadas pelos próprios familiares e como a gente vem contando essa história desde quando ela aconteceu, ele renasceu. É tanto que eles dizem que agora ele vai ter 2 datas de aniversário, a do nascimento dele e a do renascimento, porque o acidente que ele teve realmente foi muito grave. A gente tem, inclusive, Alisson, um trechinho da fala do Regilânio para mostrar para você que acordou cedinho para acompanhar o início do Bom Dia Ceará. Vamos ver. Eu me senti que tivesse partido 2 bandas, né, assim, tivesse me quebrado ao meio. Quando eu olhei para baixo, assim, eu vi que minhas pernas não eram mais as minhas. Ela estava se balançando do meu lado. Então ali já me veio que eu ia ser cadeirante.
Ele disse ainda, relatou, que sentiu como se a alma estivesse saído do corpo. Mas o Regilânio, ele é muito esperançoso, é tanto que os médicos contam que ele tem apenas 1% de chance de voltar a andar. Mas ele prefere acreditar que tem 99% de fé de que isso vai acontecer. A gente mostrou imagens desse acidente, né? Temos essas imagens, inclusive, para mostrar para você que está acompanhando o início do nosso jornal. O acidente aconteceu no dia 4 de agosto, depois de uma semana intensa de treinos. O Regilânio, ele já tinha o costume de treinar nessa academia, só que ele foi lá no equipamento, um equipamento que faz agachamento, ele coloca uns pesos, né, termina uma série de exercícios, depois acrescenta mais pesos, tinha ao todo ali 150 quilos, e ele senta ali na pontinha do equipamento para descansar. Só que não foram, gente, 10 segundos para esse acidente acontecer. O equipamento acabou despencando sobre as costas do Regilânio. Ele foi socorrido para o hospital do município de Barbalha, onde estava internado. E agora, a gente traz essa ótima atualização que sim, o Regilânio já teve alta e já está em casa. A gente daqui a pouquinho vai voltar aqui no Bom Dia Ceará para trazer mais detalhes, mais falas emocionantes do Regilânio e também um questionamento que surgiu. O que teria de fato acontecido para esse equipamento cair sobre as costas do aluno? Daqui a pouquinho a gente responde a todas essas perguntas. Eu volto com você, meu amigo. Com certeza, viu, Patrícia? Impressiona esse sorriso, essa esperança dele, porque a gente que acompanhou todo esse caso, né, vendo o momento exato que essa máquina acaba caindo ali sobre ele. Então, assim, é um negócio assim muito pesado, mas que ele está tentando ressignificar, né? Trazer um outro tipo de olhar para isso e tentando se recuperar também. Daqui a pouco você traz todo esse depoimento com falas muito fortes. Até já, Patrícia. A gente segue agora com Matheus Ferreira, porque deve acontecer hoje o reencontro entre mãe e filho que estavam separados depois que o pai da criança a trouxe sem um consentimento. Matheus Ferreira vai contar mais detalhes sobre essa história. Matheus, esse menino estava com quem, hein, durante esse tempo todo que ele estava longe da mãe, o pai nessa situação? Bom dia para você. Oi, Alisson. Bom dia a você, bom dia, Ceará. Desde sexta-feira passada, esse tempo todo, durante esse final de semana do Dia dos Pais, inclusive, né, ele estava em um abrigo que acolhe crianças de 0 a 8 anos aqui em Sobral, em situação de vulnerabilidade ou de risco social. Esse criança de 4 anos estava aqui em Sobral com o pai, depois que eles vieram de São Paulo, da cidade do interior de São Paulo, Montemor, de carro. Dentro do veículo, eles foram abordados por equipes da Polícia Civil, o pai, a criança de 4 anos e também uma mulher. Segundo informações da polícia, o pai estava fugindo com essa criança depois que ele pegou o menino nessa cidade, lá em São Paulo. O pai tem a guarda compartilhada da criança, ele pode passar 3 finais de semana do mês com o menino, mas todo o resto da semana fica com a mãe na cidade de Montemor. No dia 7 de agosto, uma segunda-feira, segunda passada, ele não devolveu a criança para a posse, para a tutela da mãe. Na verdade, ele viajou aqui para o Ceará, para o nordeste do país. Então, em conjunto, uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e também aqui do Ceará, de Sobral, acharam a criança na última sexta-feira pela manhã. E durante todo esse tempo agora, até hoje, por exemplo, a criança permanece ainda nesse abrigo São Francisco, aqui no município. Hoje deve chegar, portanto, a mãe dessa criança, que está bastante abalada e revoltada também com esse caso, com toda essa situação. O pai, ele foi detido na última sexta-feira e autuado por subtração de incapaz. Tem contra ele também uma medida protetiva em relação à mãe do garoto. Eles estão separados há cerca de 1 ano e podia somente ver o filho em 3 finais de semana do mês, mas realmente não cumpriu essa ação, essa medida judicial. Agora está com esse TCO, assinou um TCO na Polícia Civil, um termo circunstanciado de ocorrência, está em liberdade, respondendo por esse crime de subtração de incapaz. Agora é realmente aguardado esse encontro hoje, né? Bastante aguardado esse encontro da mãe com a criança aqui em Sobral, depois de mais de 1 semana já sem vê-lo presencialmente. Então nós iremos acompanhar esse caso hoje, mostraremos tudo também aqui no Bom Dia Ceará. Por enquanto, eu volto com você, Alisson. Tá certo, Matheus. Obrigado pelas primeiras informações. Agora a gente torce, né? É que essa criança fique bem no resultado aí de tudo isso, depois dessa
confusão toda. A gente torce para que essa criança fique bem. Então, Matheus, daqui a pouco você traz todos os detalhes dessa história, viu? Até já. A Bárbara Sena está chegando aqui no nosso estúdio para trazer os destaques dela e ela começa com o destaque da área da segurança, né, Bárbara? Bom dia para você. Isso, bom dia, Alisson, bom dia para você aí de casa. A gente fala de um homem que é investigado por fazer parte de um grupo responsável por crimes no Planalto Ayrton Senna aqui em Fortaleza. Wesley Jonas Silva de Oliveira estava no imóvel em Tamantaduba, no Eusébio, região metropolitana, e acabou sendo preso pelas investigações. Os crimes estão relacionados a disputas do grupo criminoso. Na ação, os policiais apreenderam pistolas, munições, carregadores, um alongador de pistola, rádio de comunicação, celulares e um carro também. Já já a gente traz os detalhes dessa prisão e a gente fala também, olha só, sobre o resgate de um animal, uma pata chamada aí de Doralice. Ela caiu em um poço de 8 metros de profundidade. Os bombeiros foram chamados para poder atender esse caso. A gente tem imagens, se puder colocar aí as imagens dessa pata, que a gente já está falando aí sobre outro assunto. Foi na cidade de Itaitinga, aqui região metropolitana aqui de Fortaleza, né? A gente tem aí informações desse animal, muitos animais, né, são resgatados aí pelo Corpo de Bombeiros e esse caiu em um poço, né? Essa pata caiu em um poço aí. A gente está vendo um pouco desse resgate. Daqui a pouquinho a gente traz todas as imagens, as outras informações também desse resgate e outras ocorrências também, Alisson. Tá certo, Bárbara, obrigado pelas informações. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Bom Dia Ceará, porque a seguir a gente conta que o homem é morto a tiros na Avenida Beira-Mar, acabou movimentando bastante aquela região, as pessoas ficaram assustadas. Imagina, e olha só, mais de 85 mil cearenses estão à espera de perícia médica do INSS. O tempo médio de espera do agendamento é de 6 meses. Absurdo, a gente mostra aí essa fila. Pois é, daqui a pouco o Bom Dia Ceará volta com todas as informações. Sai daí não, 6 horas e 30 minutos. Fuzuê, substantivo masculino de folia coletiva. Em bom cearenseis, estripulia, arrumação. Obrigado a todos que contribuem para que a Fuzuê seja a loja mais querida do Brasil. Hoje, a sua nova novela das 7 na Verdes Mares. Redoxon gera imunidade. Imunidade gera proteção. Imunidade gera carinho. Porque quando você se sente bem, você faz o bem. Redoxon, imunidade gera humanidade. Você não pode perder o Liquida Tudo Carajás. São produtos que você sempre sonhou com o preço que você sempre quis. Confira. Piso e revestimento de Poá Encenó por R$ 26,90 ao metro quadrado. Furadeira de impacto revestível Tramontina somente R$ 89,49. Torneira para banheiro Docol cromada só R$ 169,90. Smart TV 43 polegadas Philips 10 vezes de R$ 169,90. Revestimento de Poá Pamesa por R$ 49,90 ao metro quadrado. Liquida Tudo Carajás. Compre nas lojas, no site, no web ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Torcedor cearense, aquele que não consegue deixar de ver uma partida, seja onde for, e já vai torcendo que nunca tem paz. Mas que só quer um pouquinho de paz, que é juiz e técnico, goleiro e atacante. Porque torcer é mais do que ser torcedor, é ser apaixonados. Futebol Clube, oferecimento Elo, o cartão do brasileiro. Marcos não sabe da relação de Raquel com Vanderlei. E nesta semana vai ser difícil manter esse segredo. O Marcos é ciumento, ele tá desconfiado. Depois do Jornal Hoje... Segura essa onda, você tem que me ajudar. Mulheres de Areia. Seis horas e 32 minutos, Bom Dia Ceará está de volta e a gente conta que uma criança morreu ao ser atingida por uma coluna dentro de casa no bairro Damas, aqui em Fortaleza. A menina de 10 anos estava deitada na rede quando o acidente aconteceu. Davi César está acompanhando todo esse caso e vai trazer as informações para a gente. Oi, Davi. Alisson, foi uma grande fatalidade que aconteceu nesse fim de semana. A nossa equipe acompanhou todas as movimentações, foi até o local, até o endereço e conversou também com uma familiar e com vizinhos que viram tudo o que aconteceu, que acompanharam, né, toda essa cena. Aconteceu por volta de 1h30 da tarde de sábado na rua Samuel Shoa, no
no bairro Damas, que fica aqui em Fortaleza. Os vizinhos relataram que ouviram o estrondo quando esse impacto aconteceu. O desabamento foi na parte interna da casa, portanto nós não temos imagens de como estava a situação dessa coluna, mas de acordo com informações repassadas a mim por um profissional da perícia forense que estava lá no local acompanhando a ocorrência e também por um vizinho que entrou na casa e tentou ajudar, essa coluna fazia parte de uma estrutura bem antiga. A casa, segundo uma familiar, tem mais de 60 anos e, segundo esses profissionais, a coluna não tinha uma estrutura metálica, a amarração, que é fundamental para fixar, né, a base até a coluna inteira. E aí, com o peso, ela infelizmente cedeu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que também acompanhou essa ocorrência, 3 crianças estavam no quintal de casa, nos fundos dessa casa, brincando no local. E nessa coluna tinha um amarrador, uma rede estava amarrada no local e essas 3 crianças brincavam e jogaram peso na coluna. Foi essa fatalidade que aconteceu, a coluna acabou desabando e a estrutura, tanto a coluna como algumas telhas, caíram na cabeça dessa vítima, uma menina de 10 anos, de acordo com o Corpo de Bombeiros, identificada pela família como Eloá Cristina. As outras 2 crianças que também estavam envolvidas nesse acidente doméstico, felizmente não tiveram gravidade nos ferimentos. Uma irmã dela teve algumas escoriações no braço, mas já estava de pé, consciente quando tudo aconteceu. E uma outra irmã mais velha não chegou a sofrer ferimentos graves. Ela relatou que, no caso a avó relatou que o acidente aconteceu no instante em que os pais saíram de casa. Eles haviam saído há pouco tempo para comprar o almoço da família. Enquanto os pais saíram, a avó ficou sob a responsabilidade das crianças. Foi realmente uma grande fatalidade. A avó foi até a casa vizinha, que é a casa onde ela morava, segundo ela, para pegar algumas bananas para alimentar as crianças. E no instante em que ela saiu, por alguns minutos, tudo isso aconteceu. Ela também ouviu o estrondo, imediatamente ela voltou à residência para saber o que tinha acontecido e quando chegou ao local já tinha acontecido tudo, realmente a menina já estava em óbito. A avó prestou os primeiros socorros, acionou também a emergência, tentou fazer massagem cardíaca, respiração boca a boca, todos os procedimentos de primeiros socorros, mas infelizmente o SAMU chegou alguns minutos depois somente para constatar o óbito. Além disso, como você vê aí nas imagens, uma equipe da Polícia Militar, da Perícia Forense e do Corpo de Bombeiros também foram lá para prestar atendimento a essa ocorrência. A equipe da Polícia Militar, inclusive, isolou o local do acidente. Quando ele aconteceu, muitos vizinhos se aglomeraram na região, ficaram vendo a movimentação. Algumas pessoas mais próximas da família tentaram ajudar, mas essa fatalidade aconteceu. O corpo da criança foi recolhido por volta das 3 horas da tarde e liberado do Instituto Médico Legal. Durante a noite foi o pai que fez o reconhecimento desse corpo. Segundo a família, o sepultamento aconteceu durante a noite de sábado e o dia de domingo. Alisson, a gente se solidariza com os familiares. Que triste, né, Davi? Para toda essa família, a gente deixa aqui a nossa solidariedade, porque imagina aí para esse pai, né, no Dia dos Pais já ter que lidar com a ausência da filha, numa situação como essa que ninguém espera. Então, obrigado pelas informações. Olha, quem passava pela Avenida Beira-Mar ontem à tarde se assustou com o barulho de tiros. Um jovem foi assassinado em uma barraca de praia. E a Tatiana Alencar vai trazer as informações pra gente. Oi, Tati. Oi, Alisson, um jovem mesmo, viu, meu amigo, de apenas 21 anos foi morto a tiros na Avenida Beira-Mar. 2 homens foram presos em flagrantes igualmente novos, um de 20 e outro de 23 anos. O homicídio ocorreu nas proximidades ali de uma barraca na Avenida Beira-Mar e um outro homem também acabou sendo baleado, né? Ele não foi morto, não chegou a morrer no local, mas foi encaminhado para a unidade hospitalar e até o momento a gente não sabe aí o estado de saúde da vítima. Agora os antecedentes criminais dos suspeitos, né? Um deles tem antecedente criminal aí por roubo e a delegacia do bairro Meireles que está apurando esse caso, eles já foram levados para essa delegacia e agora essa delegacia do bairro Meireles está a cargo dessa investigação. Inclusive não mencionou aí, não identificou o nome dos suspeitos e também das vítimas que ainda está sem identificação, mas a gente a qualquer momento pode voltar com mais detalhes e também trazendo a atualização desses nomes. Já a vítima, Alisson, também tinha antecedentes criminais, viu? Vários, na verdade, por homicídio,
posse irregular de arma e também por integrar uma organização criminosa. Juntamente aí dos presos, né, dos 2 homens que foram presos em flagrante, 2 homens muito novos, como a gente mencionou já, de 20 e 23 anos, com eles foram apreendidos também 2 revólveres e 13 munições. Ainda não há informação sobre a motivação desses crimes, né? A delegacia, as diligências policiais ainda estão sendo investigadas. Esse caso ainda está sendo investigado pela delegacia ali do bairro Meireles e também pela Secretaria de Segurança Pública. Mas em nota, o que a Secretaria informou é que a Polícia Militar, né, a dupla foi conduzida pela Polícia Militar para essa delegacia do bairro Meireles, onde o procedimento da ocorrência está ainda em andamento. E também no momento da ocorrência, a perícia forense do estado do Ceará esteve no local e o inquérito policial foi instaurado, enfim, apurações estão em andamento para elucidar esse crime. O que a gente lamenta, Alisson, é a morte de uma pessoa tão nova, mas também tanta gente tão nova envolvida já em crimes como esses. A gente lamenta demais essa violência do nosso estado. Qualquer apuração sobre o nome dessas vítimas, o estado de saúde do homem que foi baleado, a gente ainda não sabe, mas a qualquer momento a gente pode voltar aqui no Bom Dia Ceará trazendo essas novas informações, essas atualizações acerca desse caso. Alisson, eu volto com você. Tati, levando em consideração, né, a idade dessas pessoas envolvidas, tanto a vítima quanto as pessoas que foram levadas para a delegacia, a gente se questiona sobre isso mesmo, né? A juventude ligada aí a toda essa violência, o acesso às armas, a falta de educação, tudo isso contribui para que esse índice aumente aqui na nossa cidade. E é triste demais a gente perceber que no cartão postal aqui de Fortaleza, que tem grande movimentação no final de semana, por exemplo, as pessoas tiveram que sair correndo ou se esconder, assustadas por conta de uma troca de tiros. Isso é grave demais. Então a polícia tem que investigar, fazer todo o processo mesmo de captura, mas também tem que se pensar além, né? O que fazer para tentar reeducar a nossa sociedade e se livrar dessa violência que a gente fica tão refém. Então, Tati, obrigado pelas informações. Olha, um homem suspeito de furtar um apartamento de luxo aqui em Fortaleza foi preso em São Paulo. Quem vai contar todos os detalhes para a gente dessa história é o Arnaldo Araújo, com mais esse destaque da área da segurança, né, Arnaldo? É isso, Alisson. A prisão ocorreu na última semana, mas esse homem ele vinha sendo investigado, procurado desde fevereiro deste ano. Foi quando ocorreu esse crime, de acordo com a Polícia Civil. Foi no dia 18 de fevereiro de 2023, no bairro Meireles, aqui na nossa capital. Essa prisão ela aconteceu por conta de uma ação conjunta em parceria da Polícia Civil aqui do nosso estado com a Polícia Civil de São Paulo. Eles já vinham trazendo essas informações, inclusive outra pessoa que faz parte dessa organização criminosa já havia sido presa pela Polícia Civil e aí ocorreu essa prisão na última quinta-feira desse homem aqui, lá em São Paulo, no estado de São Paulo. Ele tem 31 anos de idade, foi identificado como Daniel José da Silva Lima e ele é justamente um dos suspeitos de participação, de fazer parte dessa organização criminosa. Ele foi autuado pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado. E é justamente ele o apontado por dar apoio na fuga dos criminosos que entraram em um apartamento de luxo aqui em Fortaleza e aí levaram diversos produtos, uma quantia bem alta, inclusive avaliada em R$1 milhão em joias e dinheiro. Nesse caso que aconteceu em fevereiro deste ano, aqui na nossa capital. Após troca de informações das polícias aqui do Ceará e também de São Paulo, houve, portanto, esse cerco e conseguiram chegar até esse homem na última semana e agora ele foi colocado à disposição da Justiça. Eu havia falado, né, Alisson, de outra prisão de pessoas desse grupo que tinha acontecido já pela Polícia Civil e essa prisão foi justamente da Carolina Arraes de Lima, de 21 anos de idade. Ela é uma paulista e foi flagrada por câmeras de segurança junto a outro suspeito violando a porta do apartamento. Ela foi capturada por um trabalho conjunto também da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal em março deste ano, na cidade de Imperatriz, que fica no estado do Maranhão. A Delegacia de Roubos e Furtos, que é especializada, estava investigando esse caso, especializada da Polícia Civil cearense, segue investigando ainda essa ocorrência para tentar identificar e capturar outras pessoas suspeitas de participação nesse crime, em outros crimes também, já que eles estão sendo investigados e também são suspeitos de participação em crimes contra outros condomínios de luxo
tanto aqui na capital como em outras localidades também. Tudo isso está sendo investigado pela Polícia Civil. E aí a população, claro que pode ajudar, tem o Disque Denúncia, que é o 181 da delegacia da Secretaria da Segurança Pública, onde a polícia pode passar as informações, a população pode passar as informações à polícia, no caso, e aí trazer qualquer elemento que possa ajudar nesse trabalho de investigação da polícia. Então, recapitulando, 2 pessoas até o momento foram presas por suspeita de participação nesses crimes, de serem dessas quadrilhas, que está sendo investigada pela Polícia Civil, e aí a polícia agora tenta buscar outras pessoas que possam ter atuado também junto com esses criminosos aqui na capital ou mesmo em outros locais do nosso estado ou até mesmo do país, já que há o trabalho em conjunto, a parceria da Polícia Civil do nosso estado com outras polícias também que fazem parte do nosso país. Alisson, qualquer novidade a gente volta a atualizar também. Com certeza, Arnaldo, até porque a gente entende aquele movimento da polícia, né? Eles capturam algumas pessoas e vão ali atrás de mais informações e vão puxando esse fio aí de detalhes, né? Até para tentar saber quem é que estava, de certa maneira, financiando, passando algum tipo de conhecimento para que eles pudessem ter acesso a esses condomínios de luxo. A gente sabe que esse tipo de residencial, de espaço, tem até uma segurança particular até mais reforçada e mesmo assim eles estavam ousando e chegando até esse tipo de espaço. Então é impressionante, ainda bem que a polícia já tirou eles de circulação. Muito obrigado, Arnaldo. Faltando 15 minutinhos para as 7 horas da manhã, Caio Ricardo já está aqui no nosso estúdio e vai trazer muita informação, porque o final de semana foi movimentado, né, Caio? Movimentadíssimo, viu, Alisson? Porque muito futebol, alguns times cearenses dentro de campo. E a gente vai começar falando, pessoal, da Série A do Campeonato Brasileiro. Porque a noite de domingo, para os tricolores, né, foi uma noite maravilhosa. Dormiram bem? Demais, sem dor de cabeça, sem estresse, bem diferente dos 4 últimos jogos, né, Alisson? Pelo Campeonato Brasileiro, onde o torcedor saiu chateado, principalmente nos jogos dentro de casa, né, que tinha perdido para a equipe do Cuiabá e também para a equipe do Bragantino, 1-0 e 3-0. Aí ontem foi para lavar a alma, venceu e venceu bem, venceu por goleada, 4-0 para cima da equipe do Santos. Vamos dar uma olhadinha nos gols dessa partida. O resultado começou a ser construído no segundo tempo com Imanol Machuca. O primeiro gol do camisa 39 com a camisa do Fortaleza, né? Ele que é a maior contratação da história do clube, né? Em termos de números, né? De valores. Então, o Machuca, o argentino, jovem argentino, marcou o primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Logo depois, uma cobrança de escanteio, o gol foi contra. A gente está vendo aí o zagueiro Tite, camisa 4, comemorando, ó. Mas por essa imagem dá para observar melhor que no momento do cruzamento, a bola pegou ali no sistema defensivo do zagueiro da equipe do Santos, na perna, e acabou pegando o goleiro Vladimir de surpresa. Depois foi a vez do Caio Alexandre, né? Uma excelente jogada que começou com o Guilherme, enfiada de bola para o Pikachu, e o Pikachu deu aquele cruzamento rasteirinho dentro da pequena área e disse assim: faz, Caio Alexandre, corre pro abraço, faz teu nome. E o Caio Alexandre não teve muito trabalho. É o tipo de gol, Alisson, que a gente diz assim: esse até a minha vovó fazia. Ou então, o Caio Ricardo. Né? Eu fazia de olho fechado. Para fechar a conta, Bruno Pacheco soltou a perna esquerda no cantinho já nos minutos finais. 4-0. Foi o primeiro gol do Machuca e o primeiro gol também do Bruno Pacheco, né? Um jogador que tem sido titular na lateral esquerda desde o começo da temporada, jogou ano passado no Ceará e está muito bem com a camisa tricolor, marcou esse golaço, chute forte de perna esquerda. 4-0 para a equipe do Santos, uma vitória para dar aquela aliviada, né? Para deixar o torcedor satisfeito, porque precisava bastante terminar esse primeiro turno, Alisson, voltando a pontuar, né? Pontuando com resultado positivo, somando mais 3 pontos. Porque nos últimos 4 jogos foram 4 derrotas. O Fortaleza tinha estacionado nos 23 pontos. Ao fim do jogo, o lateral esquerdo, né, autor de um dos gols dessa partida, o Bruno Pacheco, falou, né, da importância desse resultado e da felicidade de poder marcar o primeiro gol com a camisa tricolor. Mas voltamos para o segundo tempo com essa mesma vontade de vencer o jogo, né? Eu estou muito feliz, cara, muito feliz de estar marcando meu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Eu que fui um cara, quando eu cheguei aqui,
muita gente duvidou, né, do Pacheco. Eu sou um cara muito trabalhador, né, sempre respeitando todo mundo, independente de qualquer coisa. Eu acho que o trabalho, né, é que fala tudo. Então, quero agradecer todo mundo que acreditou no meu trabalho, né, e os que duvidaram também. Eu não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário, né, eu sei do meu potencial. Agradeço Fortaleza por ter acreditado no meu potencial. E estou muito feliz com o resultado, feliz com o primeiro gol, né? Desejar o gol pro meu pai, desejar o gol à minha esposa, né? E a todos os pais. Parabéns, o Bruno Pacheco por esse gol com a camisa tricolor. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, que no momento está dessa forma. O Fortaleza está na 11ª colocação, com 26 pontos conquistados. Ainda não voltou para a primeira página da tabela de classificação do Brasileirão, né? Mas foi de suma importância voltar a conquistar 3 pontos. Primeiro turno acabou, no próximo fim de semana a bola volta a rolar pelo segundo turno. E rapidinho, para a gente entender aqui como é que está a parte de cima da tabela, né? Aqui nenhuma surpresa, né? Ao que parece, o Botafogo vai levantar essa taça, Alisson, porque disparou na liderança, né? 47 pontos. Faça as contas. Dá o quê? De 47 para 33, Alisson. Pera. Dá tempo? Dá? Dá, menino. Dá, né? Então 47 menos 33. Só fazer isso. Diga aí. 14. 14 pontos. Então é uma diferença absurda, né? Só se mudar mesmo da água pro vinho, do vinho para água, pro Botafogo descer a ladeira, não apresentar mais um bom futebol, não conquistar os resultados positivos, né? Mas o que se espera é que o Botafogo, nesse momento da competição, seja o campeão, porque está liderando com 47 pontos. E ali tem a turma dos desesperados, na zona de rebaixamento. Santos, Coritiba, Vasco e América Mineiro. E o Fortaleza na 11ª colocação. Caio, agora fala um pouquinho do Ceará, porque o resultado não foi positivo para eles, não. Rapaz, um resultado ruim, né? Vinha de uma vitória contra o ABC e a gente criou aquela expectativa. Vai enfrentar o vice-líder da competição, que é o Vitória, fora de casa. Então é um jogo para ter essa sequência, né? Para continuar vencendo. E se tivesse vencido, daria moral, né? Bom, venceu o vice-líder fora de casa, além de ter diminuído a diferença para o G4 da competição. Mas isso, ó, não aconteceu. Vamos dar uma olhadinha em alguns lances dessa partida. Logo aos 12 minutos de jogo, um pênalti para a equipe do Vitória. Pênalti que foi cometido pelo atacante Eric do Ceará. O atacante voltou para ajudar na marcação, acabou derrubando o atleta do Vitória. Quem foi para a bola? O atacante Léo Gamalho. Lei do ex, né? Lei do ex, porque o Léo Gamalho jogou aqui no Ceará na temporada de 2014, jogador experiente, sabe fazer gol e bateu forte no meio do gol, bateu muito bem o Léo Gamalho, o pênalti. O Ceará, se a gente olhar para o resultado, o Vitória ganhou de 1-0, vixe, eu não assisti o jogo, o Ceará deve ter jogado mal, o torcedor pode pensar dessa forma. Não, o Ceará não apresentou um futebol ruim, não. Como a gente está observando nas imagens. Chegou com o Saulo Mineiro, chegou com o Jean Carlos, o time criou oportunidades, mesmo com a pressão fora de casa, jogando contra o vice-líder. O Vitória também teve, sim, um bom momento na partida, como nessa cabeçada que a gente acabou de observar, a defesa do Bruno Ferreira, depois uma cabeçada com o Léo Gamalho. E o Ceará poderia ter saído lá do Barradão, pelo menos com um pontinho, pelo menos com empate. Mais uma chance que foi desperdiçada pelo Guilherme Castilho, ali pertinho da marca do pênalti. Enfim, mas o que interessava o Ceará não era apresentar um bom futebol. É claro que quando você apresenta um bom futebol, você fica mais próximo do resultado positivo. Mas o Ceará precisa ser eficiente. Quando está ali, ó, cara a cara para o gol, quando a oportunidade de colocar a bola para o fundo da rede aparece. E o Ceará tem pecado bastante nisso e conheceu mais uma derrota, Alisson, na Série B do Campeonato Brasileiro. Na entrevista coletiva, o técnico Guto Ferreira lamentou, claro, esse resultado negativo e já começa a pensar, né, no próximo compromisso pela Série B, que será já no próximo fim de semana, né, no próximo domingo, na Arena Castelão, contra a equipe da Ponte Preta. Nós estivemos próximos de conseguir o nosso gol, mas não conseguimos e nós temos que melhorar porque só tem um caminho para a gente poder vencer, é fazer os gols. E nós temos que buscar, nós temos mais uma semana para trabalhar,
trabalhar forte, trabalhar bastante essa situação do último terço ofensivo, para que a gente possa criar ainda mais, buscar ainda mais e ter decisões mais rápidas, né, e mais eficientes, para que a gente possa marcar nos jogos que a gente tem conseguido criar. Eu acho que o primeiro grande passo é criar, e isso a gente vem fazendo. É isso, está aí as informações da equipe do Ceará na entrevista do técnico Guto Ferreira, que vai ter que botar a cabeça no lugar para preparar esse time, né, para o jogo contra a Ponte Preta, Alisson, porque realmente o Ceará matematicamente tem chance. Mas quando a gente olha aqui para a tabela de classificação, a gente vai ver agora, começa a realmente bater a preocupação, né, para o torcedor alvinegro, porque o Ceará está na 10ª colocação, continua na primeira página da tabela de classificação com 33 pontos. Aí vamos fazer a conta, né? Olha o quarto colocado, Criciúma, 41 para 33, 8 pontos. Precisei nem da sua ajuda agora, tá? Essa aí eu fiz de cabeça, tá? Então, entrou em campo contra o Vitória com a diferença de 5 pontos para o G4. Com a derrota, a diferença aumentou. 8 pontos para o G4. Isso é o quê? 3 rodadas, mas para isso o Ceará precisa ter a sequência. A gente vem falando aqui bastante. A sequência de vitórias, a sequência de resultados positivos. Tem que embalar. Tem que embalar. E isso não está acontecendo. Até o momento, em toda a Série B, a gente está na 23ª rodada, né? Vai para a 24ª. O Ceará só conseguiu isso em um momento na Série B, que foi no primeiro turno que ele conseguiu 3 resultados positivos de forma consecutiva. É isso. O Ceará tem 15 jogos pela frente, tem que ganhar aí na faixa dos 10 jogos, né? Tá certo. O que você traz mais, Caio? A gente vai continuar aqui no telão, porque saber dos resultados, Alisson, agora da Série D do Campeonato Brasileiro. 2 times cearenses estão na disputa da competição da 4ª divisão do futebol brasileiro. E aqui a gente começa vendo o Atlético Cearense. Jogou dentro de casa, nesse primeiro mata-mata, né? Esse mata-mata das oitavas de final. Perdeu para a equipe do Souza pelo placar de 2-1. Resultado muito ruim, né? Porque começa com a desvantagem, vai ter que reverter essa situação fora de casa no próximo fim de semana. O Ferroviário jogou também contra um time paraibano, fora de casa, na cidade de Patos da Paraíba, e empatou pelo placar de 0-0. Vai decidir no PV no próximo fim de semana. Vamos dar uma olhadinha agora nos gols dessa partida aqui, ó. Atlético Cearense e Souza, que foi no sábado no estádio Presidente Vargas. O Winston Silva abriu o placar para a equipe do Souza, né? O Souza que surpreendeu aí o Atlético Cearense fora de casa. O Atlético vinha muito bem nos jogos como mandante. Depois o Marcelo, ele acabou fazendo o segundo gol. Na verdade, o Everton Potiguar, empatou para o Atlético Cearense. E para fechar a conta, de cabeça aí não subiu ninguém, né? A zaga falhou e o Marcelo acabou completando para o gol. Souza 2-1 fora de casa contra o Atlético Cearense. O Atlético Cearense vai ter que jogar muita bola no próximo duelo contra a equipe paraibana. Certo, Caio. Agora, você trouxe aí tudo que aconteceu no final de semana, mas tem jogo hoje, na segunda. Tem a segunda de futebol envolvendo o time cearense, né? Que a gente destaca bastante as nossas equipes. Vamos dar uma olhadinha no telão, porque o Floresta vai entrar em campo, Alisson. Um jogo importante, porque o Floresta está na zona de rebaixamento, está lutando contra o rebaixamento para não ir para a Série D, né? Então vai enfrentar a equipe do Ipiranga, a equipe gaúcha, hoje no estádio Presidente Vargas, às 8 horas da noite, ó. 17ª rodada. 17ª, 18ª, 19ª. Faltam 3 jogos para o Floresta se livrar, né? Tem que vencer. Não vem de uma boa sequência, não vem de bons resultados. Quem sabe hoje o Floresta possa aproveitar, né, o mando de campo, joga no PV e fazer esse resultado positivo. Boa sorte ao Lobo da Vila. É isso, vamos ficar na torcida para os times cearenses, né? Para quem não está tão bem assim, melhorar a situação. E uma semana que tem jogo hoje, mas o resto da semana não tem, Alisson. Agora só no próximo final de semana, né? Tanto Ceará como Fortaleza e os jogos da Série D apenas no próximo fim de semana. E aí, como é que você vai fazer, meu amigo? Porque eu não venho, né? Não, vai ter que vir, vai ter que vir. A gente dá um jeito, né? Vamos dar um jeito, vamos atrás de informação, né? O que você quer saber durante a semana? Diga aí.
curiosidades, eu gosto. Curiosidades, né? Ser um rapaz Jogadores, curioso. nomes. Entendi. Pronto, amanhã a gente vai falar, sabe de quem? Já vou adiantando, de Machuca. Machuca. Vamos falar do Machuca de novo. O Machuca fez o primeiro gol com a camisa do Fortaleza e hoje lá no PC o Machuca vai ser apresentado de forma oficial. Justo. Mesmo depois de ter entrado em campo, ter feito jogos, mas hoje é a apresentação. Tá certo, achei justo, viu? Tá bom. Você gosta desse nome? Machuca? Gosto. Machuca machucou o Santos, não foi? Ô trocadilho, viu, meu amigo? Sem você futuro. Poderia ter Que é ficado sem bonito, é o essa. Juscelino, né? É, você não quis foi dar uma de legal, Juscelino, não. tá. Ninguém riu. Desculpa. Não, foi opinião minha, né? Valeu, amigo. Valeu. Até a próxima. Vamos já falar de trânsito aqui no Bom Dia Ceará, por isso que eu convoco ela, Bárbara Sena, que está entrando aqui no lugar do Caio Ricarte. Caio e Bárbara, nós fizemos essa substituição e agora você traz para o nosso telespectador como é que está a situação aqui em Fortaleza, né, Bárbara? Isso, vamos ver aqui, ali na região da Parangaba, Avenida João Pessoa, nas proximidades ali da Barão de Sobral. João Pessoa já deu uma saída aqui, já não tem mais aquele ponto de lentidão. O que está sendo destaque agora é a Barão de Sobral. Ela praticamente inteira aí nas proximidades da Avenida João Pessoa. O pessoal está encontrando aí o trânsito parado. Geralmente a gente mostra aqui no Montese a 15 de novembro, né? Sim. Que é bem pertinho, mas agora, né, não está tão complicada como a Barão de Sobral. João Pessoa também já está mais tranquila. Aí a gente aproveita para ir mostrando o outro ponto aqui também, que estava complicado. Ainda está um pouco, que é a Avenida Eduardo Girão, no sentido de quem vai em direção à BR-116. A gente está vendo aí um ponto de lentidão, não é tão grande, não está tão complicado. A gente tem aqui nas proximidades aí da Luciano Carneiro, nesse sentido de quem está indo para a BR-116. A Avenida 13 de Maio surgiu agora, esse ponto aqui de lentidão também ali nas proximidades, né, do 23º Batalhão ali do Exército, no sentido de quem vai para Pontes Vieira está encontrando também esse ponto de congestionamento. Não é tão grande, não está tão lento, mas está começando a se formar agora neste exato momento. Até que para ser uma segunda-feira, não está tão feio, não está tão complicado, não. Então, se você for sair de casa, esse é o momento. Tem muitas ruas aqui que não estão sendo reportadas com engarrafamento. Então, esse é o momento, a gente vê aqui também nas proximidades ali da Carapinima, do Benfica, Bezerra de Menezes, onde sempre tem nas proximidades ali do mercado São Sebastião, também está tranquilo. Esse é o momento, então, de sair. Tá certo, tudo ao vivo a gente mostrando aqui no nosso Bom Dia Ceará. Agora, Bárbara, você continua trazendo informações do trânsito, mas de um acidente que foi registrado, é isso? Isso mesmo. A gente tem informações de 2 caminhões que tombaram. Os veículos caíram a menos de 300 metros de distância um do outro. Foi em Ipaumirim, no centro-sul do estado. Pessoas que passaram no local disseram que um dos caminhões levava cimento e o outro frutas. A Polícia Rodoviária Federal foi para o local, para os acidentes, né, para retirar um dos caminhões e informou que uma pessoa acabou ficando ferida. A gente deseja melhoras aí para essa pessoa que ficou envolvida nesse acidente. Tá certo, é isso. Bárbara, e você também traz informações da área da segurança. Isso, a gente fala de um homem suspeito aí de fazer parte de um grupo criminoso, ele foi preso, ele é investigado por fazer parte desse grupo responsável por crimes no bairro Planalto Ayrton Senna, isso aqui em Fortaleza. Wesley Jonas Silva de Oliveira estava num imóvel em Tamantaduba, fica no Eusébio, região metropolitana aqui de Fortaleza. Pelas investigações, os crimes estão relacionados a disputas do grupo criminoso. Na ação, os policiais apreenderam 2 pistolas, munições, carregadores, um alongador de pistola, um rádio de comunicação, 3 celulares e um carro também. Um dos telefones foi quebrado pelo suspeito na tentativa de esconder informações aí, com certeza, desse grupo criminoso. Wesley foi levado para a unidade especializada da polícia e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Estamos vendo aí, né, o momento da ação policial registrada aí no interior do estado. Alisson. Impressionante, né, Bárbara? A quantidade de coisas que estavam sendo retiradas ali, você trouxe a lista. A polícia ainda bem que conseguiu tirar esse material de circulação, porque nessa disputa aí das facções, quem fica bem no meio é a população, né? Então, quanto mais armado, mais bem preparado estão as facções,
mais em risco está a população. E é isso que a gente não quer, por isso que a polícia conseguiu fazer essa apreensão. Com certeza, Alisson. E a gente muda de assunto agora. Olha só, mais de 85 mil cearenses estão à espera de perícia médica do INSS. O tempo médio de espera do agendamento é de 6 meses. E aí a gente se pergunta, né, o que fazer diante de uma situação como essa, né? Quem sofre é quem está na fila à espera disso, e a gente vai ajudar. O Arnaldo Araújo vai contar pra gente, vai trazer aquelas dicas, né, com o especialista. Bom dia, Arnaldo, tá contigo. Oi, Bárbara, bom dia a todos mais uma vez. Pois é, a gente veio justamente para essa agência do INSS que fica aqui no bairro Edson Queiroz, movimentação inclusive das pessoas que estavam aqui mais cedo aguardando a abertura dos portões, aqui do funcionamento da agência. Agora há pouco começaram a entrar na agência, a gente percebe essa movimentação. E aí eu tive a oportunidade, Bárbara, de conversar com algumas pessoas agora há pouco. Não quiseram gravar, até mesmo porque já estavam aqui pertinho do horário de entrar, eles ficaram com medo de perder a vez, né? Mesmo assim tem esse agendamento, a gente esclarece para a população. E aí o que é que a gente encontrou aqui nesse cenário? Algumas pessoas que estavam com menos tempo do que 6 meses para fazer essa perícia, tinham marcado há 3 a 2 meses. Já encontramos outro caso aqui de um rapaz que teve o seu benefício, no caso o auxílio-doença indeferido, né? Cancelado, na verdade, suspenso, e aí ele estava tentando novamente essa perícia para voltar a ter o benefício. E ele disse que marcou em março deste ano. Só para hoje é que houve esse agendamento e ele veio tentar justamente esse atendimento para hoje, tentar reaver esse benefício. E para a gente ter mais informações agora, orientações, porque essa fila é bem extensa. Aqui no Ceará são mais de 85 mil pessoas, um número realmente bem grande de pessoas. O tempo médio é de 6 meses, mas como eu falei até na primeira participação, né, pode variar para mais de 6 meses ou até menos, como as situações que a gente encontrou por aqui. E aí agora a gente vai conversar com o Renan Elias, que é advogado previdenciário, para trazer essas orientações, essas informações para quem está acompanhando. Renan, bom dia, queria que você explicasse para a gente, para quem está acompanhando agora o Bom Dia Ceará, a que se deve essa demora, essa fila tão extensa aqui no INSS. Bom dia. Primeiramente, um bom dia a todos os telespectadores da TV Verdes Mares. Já respondendo sua pergunta, penso que o motivo dessa espera prolongada é a baixa efetivo de servidores, de peritos do INSS na atualidade. O número de peritos é o mais baixo da história e isso se traduz numa espera absolutamente injustificada para que sejam ocorridas essas perícias médicas, às vezes durando até 8 meses de espera e essas perícias, vale relembrar que são para benefícios de ordem alimentar, que substituem a renda do trabalhador. Então não é aceitável essa espera tão prolongada e tem que ser resolvido o quanto antes. Você falou, né, a questão da renda alimentar, são pessoas vulneráveis, estão numa situação ainda mais complicada, ou por conta de um acidente, ou por outro motivo que venha a dar direito a esse benefício. Então, o que é que você orienta para essas pessoas que estão no aguardo, estão esperando justamente esse atendimento? A orientação que eu dou é que o segurado já tenha toda a documentação preparada e pronta quando for fazer o requerimento do benefício. Os atestados médicos, os laudos. Além disso, é importantíssimo no momento que o segurado tenha tudo atualizado no cadastro dele, o telefone, o endereço. Digo isso porque o INSS tem tentado antecipar algumas perícias. E ele vai buscar contato com aquele segurado, vai fazer uma ligação, vai mandar uma correspondência. Então, aquele segurado que tem uma perícia marcada para daqui a 6 meses, o INSS pode querer entrar em contato e se ele não tiver com os dados atualizados, o INSS não vai conseguir. E aí, nos últimos meses, a gente tem até percebido algumas ações para tentar diminuir isso. Por exemplo, os mutirões. Você que está acompanhando esses casos, né, você atua nessa área, esses mutirões tem surgido algum efeito? Como é que está também essa relação? O que é que você sente dos seus clientes ou de outras pessoas da área que você acompanha? Tem dado resultado, sim. O governo editou algumas medidas para tentar diminuir essa fila e os mutirões estão ocorrendo aos finais de semana. Sábado e domingo, um grande número de perícias médicas, foi elaborado um bônus para os peritos em que, se eles fizerem um número de perícias acima da média deles, eles ganham um bônus e, de fato, está ocorrendo esses mutirões de maneira bastante satisfatória, mas com a fila gigantesca ainda é uma diferença sutil no todo. Além disso, foi criado o programa de perícia documental, onde aquelas pessoas que têm uma incapacidade de até 6 meses de afastamento
pode pedir o benefício sem precisar vir no INSS. Ele vai apresentar um atestado médico que tem que ser legível, tem que ter o tempo de afastamento, tem que ter o nome do médico que está dando o atestado, tudo legível, e ele pode apresentar aquele atestado médico via portal do Meu INSS, sem precisar vir no INSS, e o benefício é disparado de maneira virtual. Ok, Renan, muito obrigado pelas suas informações. A gente acompanha aqui que o pessoal já entrou, todo mundo está sentado ali dentro da agência, né? Outras pessoas continuam chegando aqui para tentar esse atendimento. E aí é importante, só reforçando o que o Renan falou, de manter essa documentação atualizada, seu cadastro também bem atualizado. Agora a gente percebendo a movimentação de mais pessoas chegando aqui na agência, para que tudo ocorra direitinho. E no momento em que você receber a ligação para o seu atendimento, é importante que você compareça, não falte, para que você possa garantir, portanto, esse atendimento e, de repente, ter acesso, dependendo da avaliação, a esse benefício. É muito importante. Qualquer dúvida, tem também o aplicativo do Meu INSS, você pode fazer um download lá no seu celular, né, no seu telefone, perdão, e aí ter direito a essas informações, ter acesso a essas informações, tá? Volto aí com vocês. Obrigada aí, Arnaldo, pelas informações. A gente, fica na torcida que tenham mais mutirões para diminuir, sim, essa fila de espera, que a gente sabe que não é um problema atual, é um problema antigo. Eu mesmo já precisei desse benefício, fiquei numa fila longa aí de espera, demora sim para receber esse tipo de benefício e, claro, obrigada pela dica em relação aí à população a ter essa documentação sempre atualizada. E o número é impressionante, né, Bárbara? Mais de 80 mil pessoas esperando nessa fila. Estava até fazendo um comparativo durante a madrugada. A capacidade máxima da Arena Castelão, só para que a gente tenha ideia, mais de 65 mil, né, de ocupação, né, num dia de jogo normal e tudo mais. Então, se a gente fizer a comparação, é mais do que um Castelão lotado. Esse número de pessoas aqui no nosso estado que esperam aí por uma fila de atendimento, de perícia médica. Então, Arnaldo, obrigado pelas informações. A gente vai ficar na torcida para que todo mundo consiga resolver esse seu problema. Olha, câmeras de segurança registraram a ação de 2 criminosos furtando objetos de uma casa. Assunto da região norte, né? Quem traz todos os detalhes sobre isso é o Matheus Ferreira. Ele